Você ouve agora a lição da Escola Sabatina, primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março de 2023. Autor, Edward Reed. Leitura, Hélida Pires e Wagner Zil. Editora, Casa Publicadora Brasileira. Lição 1. Chamados para a família de Deus. Verso para memorizar. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3, verso 1. Sábado, 31 de dezembro. Sendo cristãos, uma característica incrível sobre nosso relacionamento com Deus é que Ele confia em nós para administrar seus negócios na terra. Logo no início da história humana, Deus delegou explicitamente a Adão e Eva o cuidado pessoal de uma criação perfeita. Desde a tarefa de dar nomes aos animais até a manutenção do jardim e o preenchimento da terra com filhos, Deus nos revelou que devemos trabalhar em seu interesse aqui. Ele também nos abençoa com recursos, mas confiou a nós a administração deles, tais como recolher dinheiro, preencher cheques, efetuar transferências eletrônicas, fazer orçamentos e levar nossos dízimos e ofertas para a igreja. Deus nos encoraja a gastar os recursos que nos deu para suprir nossas próprias necessidades, as necessidades dos outros e para o avanço de sua obra. Por incrível que pareça, somos aqueles a quem Deus confiou a criação de seus filhos, a construção de seus edifícios e a educação das gerações seguintes. No estudo desta semana, pesquisaremos os privilégios e as responsabilidades de fazer parte da família de Deus. Domingo, 1º de janeiro. Verso para memorizar. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3, verso 1. Fazemos parte da família de Deus. Em Efésios 3, 14 e 15 lemos: Eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Pergunta 1. Que imagem é evocada nesses versos e que esperança se encontra neles? Jesus declarou: Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Posteriormente, repetiu a mesma oração em secreto a seus discípulos. Jesus nos instruiu a chamar seu Pai de Pai Nosso que estás nos céus. Quando Jesus se encontrou com Maria após a ressurreição, ela quis abraçá-lo. Contudo, ele lhe disse: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Visto que o Pai de Jesus é também nosso Pai, Jesus é nosso irmão e somos todos irmãos e irmãs no Senhor. Jesus se tornou membro da família terrestre a fim de que pudéssemos nos tornar membros da família celestial. Em O Desejado de Todas as Nações, lemos, abre aspas, a família no céu e a família na terra são uma só, fecha aspas. Ouça Êxodo 3, verso 10. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Êxodo 5, verso 1. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Gálatas 3, versos 26 e 29. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Pergunta 2. Como Deus se relaciona conosco? Por que isso é tão encorajador? Em contraste com uma visão da criação na qual somos considerados meros produtos de leis naturais frias e indiferentes, as Escrituras ensinam não apenas que Deus existe, mas que Ele nos ama e se relaciona conosco de maneira tão amorosa que a imagem da família é frequentemente usada nas Escrituras para descrever esse relacionamento. Quer Jesus chame Israel de meu povo, ou nós de filhos de Deus, ou se refira a Deus como nosso Pai,
O ponto é o mesmo. Deus nos ama da maneira que membros de uma família devem amar uns aos outros. Que boa notícia em meio a um mundo que pode ser muito hostil. Imagine um mundo em que tratássemos todos como família. De que modo podemos nos relacionar melhor com todos, como nossos irmãos e irmãs? Segunda, 2 de janeiro. Verso para memorizar. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. Deus é o dono de tudo. Ouça Salmo 50, 10 a 12. Pois são meus todos os animais do bosque e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. 1 Crônicas 29, 13 e 14. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Ageu 2:8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta 3. Que mensagem esses versos transmitem? O que essa verdade deve significar para nós e para nosso relacionamento com os bens materiais? O livro de 1 Crônicas, a partir do capítulo 17, registra o desejo do rei Davi de construir uma casa para Deus. Ele compartilhou esse desejo com o profeta Natã, que respondeu: faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Mas naquela noite a palavra de Deus veio a Natã e o instruiu a dizer ao rei que, porque ele tinha sido um homem de guerra, não poderia construir a casa de Deus. Seu filho faria esse trabalho em seu lugar. Davi perguntou se poderia pelo menos desenhar as plantas e preparar os materiais para a construção. Quando esse pedido foi concedido ao rei, ele passou o resto de sua vida acumulando uma grande quantidade de pedra lavrada, cedro, ferro, ouro, prata e bronze, e tudo em abundância. Quando todos os materiais de construção haviam sido preparados e reunidos no canteiro de obras, Davi convocou todos os líderes de Israel para uma cerimônia de louvor e ação de graças. Em 1 Crônicas 29, 13 e 14, na oração pública de Davi, o que ele disse haver sido a verdadeira fonte dos materiais de construção que ele e o povo tinham gastado tempo e dinheiro preparando? Na verdade, não podemos levar crédito algum por todos esses materiais especiais porque estamos apenas devolvendo a ti tuas próprias coisas. Essa noção é importante para todos nós, ricos ou pobres, mas especialmente para os ricos. Visto que foi Deus quem fez tudo, Ele é o legítimo proprietário de tudo que existe, incluindo tudo que possuímos, não importa quão intensa, diligente e honestamente tenhamos trabalhado para obter. Se não fosse por Deus e sua graça, nada teríamos e nada seríamos. Assim, devemos viver com a percepção de que Deus é o dono de tudo, e ao louvá-lo e agradecer-lhe por sua bondade para conosco, precisamos manter essa importante verdade diante de nós. Em 1 Crônicas 29, 14, lemos: Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Quais princípios são expressos nessas palavras? Elas refletem a atitude que devemos ter para com Deus e para com nossas posses? Terça, 3 de janeiro. Verso para memorizar. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3, verso 1. Recursos disponíveis para a família de Deus. A maior dádiva de Deus a seus filhos é Jesus, que nos traz a paz do perdão, a graça para viver o dia a dia e obter o crescimento espiritual e a esperança da vida eterna.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A salvação, portanto, é o dom fundamental. Sem esse dom, que mais obteríamos de Deus que, em longo prazo, realmente importaria? Tudo o que temos aqui, um dia não existirá mais, assim como todos que se lembraram de nós e de qualquer bem que tenhamos feito. Em primeiro lugar, devemos manter sempre no centro de todos os nossos pensamentos o dom do Evangelho, isto é, Cristo e Ele crucificado. No entanto, com a salvação, Deus nos dá muito mais. Para pessoas preocupadas com alimento e roupas, Jesus ofereceu ânimo. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Ouça Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 37:25. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Pergunta 4. O que esses versos dizem sobre a provisão divina para nossas necessidades diárias? Quando Jesus falou com seus discípulos sobre sua partida, prometeu o dom do Espírito Santo para confortá-los. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Ele os guiará em toda a verdade. O Espírito concede dons espirituais incríveis aos filhos de Deus. Em suma, o Deus em quem vivemos, nos movemos e existimos, o Deus que a todos dá vida, respiração e tudo mais, nos deu existência, a promessa de salvação, bênçãos materiais e dons espirituais para que sejamos uma bênção aos outros. Os bens materiais, dons e talentos com os quais fomos abençoados nos tornam devedores ao doador quanto à nossa maneira de usar esses dons. Quarta, 4 de janeiro. Verso para memorizar. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. Responsabilidades dos membros da família de Deus. Todos desfrutamos das bênçãos e dos dons espirituais e temporais que Deus nos concede. É muito confortador saber também que somos parte da família. Ouça Deuteronômio 6:5. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Mateus 22:37. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Pergunta 5. O que significa amar a Deus de todo o coração? Como amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento? A resposta bíblica não é a que a maioria espera. Ouça Deuteronômio 10, 12 e 13. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno, para o bem de vocês? 1 João 5:3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Pergunta 6. Biblicamente, qual deve ser nossa atitude com base no relacionamento de amor com Deus? Observar a lei? Obedecer aos mandamentos? Infelizmente, para muitos cristãos, a ideia de obedecer à lei, em especial ao 4º mandamento, é legalismo, e eles afirmam que somos chamados simplesmente a amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. No entanto, Deus é claro:
Revelamos nosso amor a Deus e ao próximo, sim, obedecendo aos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Estamos acostumados a considerar esse verso assim: amamos a Deus e, portanto, guardamos seus mandamentos. Mas talvez também possamos lê-lo desta forma: este é o amor de Deus. Isto é, conhecemos e experimentamos o amor de Deus a observar seus mandamentos. Em Mateus 7, 21 a 27, Jesus disse que os que ouvem e praticam as palavras de Deus são comparados a um sábio construtor que construiu sua casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem, mas não obedecem, são comparados a um construtor tolo que construiu sua casa na areia, com resultados desastrosos. Ambos ouviram a palavra, um obedeceu, o outro não. Os resultados fizeram a diferença entre a vida e a morte. Pense na ligação entre amar a Deus e obedecer à lei. Por que o amor a Deus seria expresso dessa maneira? Por que a guarda dos mandamentos revela esse amor? Dica: pense nos efeitos da desobediência à sua lei. Quinta, 5 de janeiro. Verso para memorizar. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. Tesouros no céu. Ouça Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Pergunta 7. Sobre quais verdades cruciais Jesus falou nessa passagem? Quem não leu histórias de pessoas que acumularam riqueza apenas para perdê-la? Nosso mundo é um lugar instável. Guerras, crimes, violência, desastres naturais, qualquer coisa pode acontecer de repente e tirar tudo pelo que trabalhamos, e talvez até o que conseguimos de forma honesta e fiel. Também, em um piscar de olhos, vem a morte, e então essas coisas se tornam inúteis. É claro que as Escrituras não nos dizem que seja errado ser rico ou acumular riquezas. Contudo, nesses versos, Jesus nos advertiu a manter as coisas materiais na sua devida perspectiva. Mas o que significa acumular tesouros no céu? A ideia é colocar Deus e sua causa em primeiro lugar, em vez de tornar a busca do dinheiro a ocupação principal. Entre outras coisas, significa usar o que temos para a obra de Deus, para o avanço de seu reino, para trabalhar em favor dos outros, sendo uma bênção. Quando Deus chamou Abraão, planejou usar o patriarca e sua família para abençoar todas as famílias da terra. Abraão foi chamado amigo de Deus. O Senhor lhe disse: farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Esse desafio dado a ele é apresentado também a nós. Em Parábolas de Jesus, lemos, abre aspas, o dinheiro é de grande valor, porque pode realizar grande bem. Nas mãos dos filhos de Deus é alimento para o faminto, água para o sedento e roupa para quem precisa. É proteção para o oprimido e meio para socorrer o enfermo. Mas o dinheiro não é de mais valor que a areia, a não ser que o empreguemos para prover as necessidades da vida, para a bênção de outros e para o desenvolvimento da obra de Cristo. Fecha aspas. Em Mateus 6, 21, lemos, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Onde o seu coração lhe diz que está seu tesouro? Sexta, 6 de janeiro. Verso para memorizar. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus.
1 João 3:1. Estudo adicional. Ellen White escreveu, abre aspas, o coração de Deus anseia por seus filhos terrestres com amor mais forte que a morte. Entregando seu Filho, nesse único dom, derramou sobre nós todo o céu. A vida, morte e intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleitear do Espírito, o Pai operando acima de tudo e por tudo, o interesse incessante dos seres celestiais, tudo se empenha em favor da redenção do homem. Se renunciamos ao eu, entregando-nos a Cristo, somos membros da família de Deus, e tudo quanto há na casa de nosso Pai nos pertence. Todos os tesouros de Deus nos estão franqueados, tanto o mundo que agora existe, quanto o futuro. O ministério dos anjos, o dom de seu Espírito, as atividades de seus servos, tudo é para nós. O mundo, com tudo que nele há, nos pertence até onde isso seja para nosso benefício. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Diante das dádivas que Deus nos concede, somos compelidos a indagar: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Faça uma lista das bênçãos recebidas e compartilhe com a classe. Quão gratos a Deus devemos ser? Deus é Criador e sustentador. Somente o poder de Deus mantém a vida e o universo. Quais são nossas obrigações para com Deus quanto ao uso de tudo que Ele nos deu? Como essa realidade nos ajuda a manter nossa vida e seu propósito sob a perspectiva correta? De tudo que Deus nos deu, Jesus e o plano da salvação são as maiores dádivas. O que teríamos se não fossem essas dádivas? Um escritor ateu descreveu os seres humanos como nada além de, abre aspas, pedaços de carne em decomposição, em ossos em desintegração, fecha aspas. Se não fosse o dom do Evangelho, ele teria razão?